Eu descobri por que meu marido não me procurava mais pra ter relações. Na época que eu conheci meu marido, eu trabalhava no shopping, em uma loja de sapatos. E na frente da loja que eu trabalhava, tinha uma loja na frente de roupas masculinas e o meu marido trabalhava lá. Na época ele não era meu marido, né? E ele era lá conhecido como o fiel, né? Porque ele namorava e, tipo assim, ele não olhava pra nenhum canto. Sabe aqueles homens que respeita, assim, e só olha pra baixo, não fica olhando pra mulherada? Ele era assim. Ele até evitava a conversinha de canto pra não surgir nenhum boato, pra não dar nenhum BO. Até que essa namorada dele traiu ele e foi embora com outro. Ela foi embora pra outra cidade. E ele sofreu demais quando isso aconteceu, porque ele era super fiel. Acho que ele amava muito ela, né? Pra não olhar nem pros lados. E foi isso que fez eu me aproximar dele. Eis que um belo dia eu tava no restaurante lá do shopping, fui almoçar, né? E quando eu vejo ele chega e fica perto de mim, esperando o pedido dele. E ali a gente começou a conversar e a gente trocou até o WhatsApp. E desde que a gente trocou o WhatsApp, todo dia a gente conversava. Até que ele me chamou pra gente sair. E após algum tempo saindo, ele já me pediu em namoro. E a gente começou a namorar. Só que como as meninas do shopping eram doidas por ele, isso me deixava meio insegura. Descobri por que meu marido não me procurava mais pra ter relações. Parte 2. E eu muito insegura, porque as meninas lá eram tudo doida por ele. Cheguei, conversei com ele e falei que achava que era melhor a gente sair daquele trabalho ali no shopping, os dois. Ele logo conseguiu emprego e saiu do shopping. E depois, acho que de pouquíssimo tempo, eu também arrumei outro emprego e saí do shopping. E com ele era tudo muito bom, muito intenso, sabe? A gente ficou, ele não demorou pra pedir namoro. Depois de um ano, ele me pediu em casamento, a gente se casou, compramos nosso apartamento. E a gente deixou o apartamento, gente, sabe daquele jeito, tipo, que a gente sonha? A gente conseguiu deixar nosso apartamento assim. E os primeiros 3 anos de casamento era assim, maravilhoso. Só que depois disso começou a ficar meio estranho. Ele já falava que não tinha tempo. Tudo que eu falava era motivo de ele ficar impaciente, sabe? Sabe quando parece que a pessoa não tá gostando mais de você? Ele ficava impaciente com tudo que eu falava, com tudo que eu fazia. E nesse tempo, ele já não tava vindo mais atrás de mim mas eu procurava ele. E toda vez tinha uma desculpa. Ai, tô com dor de cabeça. Ai, tô cansado. Ai, trabalhei demais. Até que eu fiquei cansada daquela situação de só eu procurar, tava me sentindo um lixo. E aí eu parei de procurar e ele também não me procurou mais. E eu nem preciso falar pra vocês que minha autoestima tava subsolo, né? Eu chorava todos os dias, me sentia, falava, meu Deus, o que tem de errado comigo? Descobri por que meu marido não me procurava mais, parte 3. E a única coisa que passava pela minha cabeça é que eu queria o cara incrível que eu conheci. E eu não tinha mais aquele cara incrível. Até que um dia eu vi ele chorando, tipo, sabe aquele choro sofrido, de soluçar no banheiro, e eu tentei conversar com ele. Só que ele foi estúpido e mandou eu sair de perto. E depois desse episódio que eu vi ele chorando, eu vi várias outras vezes ele chorando. Só que eu já nem me aproximava mais porque ele falava que não queria conversa, que não queria falar. Até que um dia ele tentou ir de arrasta pra cima, e aí eu percebi que alguma coisa de muito errada estava acontecendo. Aí eu fui conversar com os meus sogros, que eram as únicas pessoas que ele ouvia de verdade. Até que depois de muitas conversas, e ele não falando nada, ele se abriu com o pai dele e ele falou que me traiu. Só que através dessa traição, ele contraiu. O pai dele chorou demais, gente. Não pela situação só da traição, sabe? Mas por uma situação muito mais grave, que era uma doença. E depois dessa conversa com o pai dele, eles foram de noite em casa pra conversar comigo e me contar tudo o que estava acontecendo. E o meu marido, ele contava, gente, soluçando de chorar. Descobri o porquê que meu marido não me procurava mais, parte 4. E, gente, ele me contando que tinha me traído, que tinha ficado doente. Ele chorava muito. Ele chorava e eu chorava mais ainda. Naquele momento, a traição me doeu. Me doeu muito. Mas eu tava... Parece que a dor mais forte tava por ele ter contraído essa doença. Tão pesada, né?
Porque independente de ele ter traído a minha confiança, ter zoado com a minha cara, né? Eu não queria ver ele, nem nenhum ser humano nessa situação. E quando ele me traiu, ele já ficou sabendo no outro dia que a menina tinha essa doença. E aparentemente a menina já estava com alguns problemas referentes a isso. E ali eu vi o meu casamento indo por água abaixo, com aquele cara que eu me apaixonei, que eu tanto confiei. Meu casamento foi por água abaixo, porque ele tinha me traído. E além disso, tinha contraído uma doença. Eu nunca mais poderia ficar com ele. E aí não teve outro jeito a não ser se separar. Só que mesmo ele tendo me traído, eu consegui enxergar pelo lado de que ele não fazia nada mais comigo pra me proteger, pra eu não contrair a doença também. E ali eu descobri que o erro não tava em mim, o problema não tava em mim, que eu não era um lixo de mulher. Ele tava me protegendo.